E o Edição Manhã aproveita a Semana da Mobilidade Urbana, que vai até domingo, dia 25, para falar das consequências de um trânsito violento, né? A gente viu aí alguns pontos positivos da cidade de São Paulo, mas a gente sabe que o nosso trânsito no Brasil inteiro é muito violento e mata milhares de pessoas, né, todos os anos. A gente vai conversar com o ortopedista e atual chefe do Serviço de Ortopedia do Hospital Veracruz, em Campinas, doutor José Luiz Abel. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Meu Deus, ele realmente está aqui, ó, disponível para falar com a gente, doutor. Já está no Brasil? Eu sei que só estava fora, né? Não, estou dentro do hospital em Hamburgo, na Alemanha. Olha isso, gente. Olha que prestígio. Muito obrigada aí pela sua atenção nesse momento a gente para falar de um assunto tão importante, né, doutor? A gente pode falar que esses acidentes de trânsito ainda são a causa de muitas mortes no nosso país, né? São muito importantes como causa de morte, de ferimentos, principalmente numa pessoa jovem, né? Quando você pensa em a causa principal de morte e de sequelas na pessoa entre 18 e 30 anos, você tem que colocar acidente de trânsito. Isso é no mundo inteiro, no Brasil não é diferente. Diminuiu um pouquinho nos últimos anos por causa de muita lei e muita informação, mas por causa também do aumento do trânsito em si, da quantidade de motos e da necessidade das pessoas procurarem o trabalho, eventualmente como entregador, coisas assim, esse número ainda é muito alto, muito importante. O senhor falou aí que grande parte desses acidentados, dessas vítimas desse trânsito violento são jovens e em grande parte são pessoas do sexo masculino. Perfeito, a estatística é essa. A gente fez um estudo desse tipo faz uns 10 anos, quando eu estava na coordenação da PUC de Campinas, o perfil do acidente de moto na região de Campinas. O mesmo perfil continua até hoje. É o jovem, 20, 30 anos, homem, e a maioria das vezes está a trabalho. A gente até imagina que é por lazer, não, a maioria deles está a trabalho, se deslocando de um lado para o outro. Doutor, quais seriam esses principais fatores de risco que levam as pessoas a sofrerem ou causarem até tantos acidentes de trânsito? A gente imagina aí que são pequenos ajustes e conscientização de fato que poderia mudar muito essas estatísticas que a gente acompanha, né? Sem dúvida. Tem algumas coisas muito bem mapeadas que, se forem feitas, se alguém que está ouvindo a gente aqui conseguir mudar uma coisa que seja, já ajuda muito. Primeiro, para quem dirige. Para quem dirige é não pegar o celular durante o ato de dirigir. Isso é fundamental. Para se proteger, cinto de segurança. Parece incrível, mas muita gente ainda tira o cinto. Cinto do banco de trás. A criança adaptada no seu tamanho adequado, cadeirinhas e elevador de assento. Para quem está fora do carro, quem está andando, por lei, quem é o mais frágil tem que ser protegido. Mas não é o que acontece na nossa rotina. Então, você está andando e você deveria ter um carro olhando para você e diminuindo a velocidade. Às vezes não acontece. Então, você tem que olhar para frente, olhar para o chão, olhar para o lado e olhar pelos outros também. Porque às vezes você tem um idoso do seu lado, uma criança que está desatento. Quem está na bicicleta, quem está na moto, são os acidentes mais frequentes e mais graves. Esses, então, têm que se preocupar com o seu equilíbrio, com a sua visão, estar bem equipado e dirigir de maneira defensiva. Não é para andar daquele jeito serpenteando no meio do trânsito, porque é isso que acaba levando ao acidente. Todo acidente é evitável e todo acidente acontece por questões de fração de segundo. Meio segundo é suficiente para você perder o equilíbrio de uma moto ou você não ver um carro vindo do seu lado. Então, os cuidados são esses. Atenção, tira o telefone da tua frente. Tem gente na moto usando o telefone também, por incrível que pareça. Só isso já vai ajudar bastante. Sim, doutor, e não fazer tudo isso que a gente ouve a vida inteira que é preciso fazer é o que gera esses números aí tão grandes. E essas sequelas desses acidentes são imensas, né? Porque quando quando esse acidente não leva pessoas à morte, essas pessoas podem ter sequelas que vão ali durar uma vida inteira e que acabam dificultando aí a vida, né? Exatamente. A gente sabe que o número de sequelas a partir de um acidente desse, para cada um que morre, você tem de 10 a 20 que ficaram feridos. Alguns ferimentos são por toda a vida, uma fratura grave na perna, uma fratura de coluna, uma fratura no ombro. Às vezes, por melhor que seja tratado, fica algum tipo de problema. Mesmo que não fique, né? Se você pensar o tempo que demora para uma fratura de perna, de tíbia exposta, um acidente de moto,
deixar a pessoa normal para voltar à sua atividade de trabalho, sua atividade social, você vai demorar 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano. Então, as sequelas realmente são importantes e são, por vezes, por toda a vida. Sem contar que causam um grande impacto para a saúde pública. O impacto é financeiro, o impacto é social. Essas pessoas, elas muitas vezes são arrimos de família, elas às vezes estão exatamente procurando um trabalho a mais, porque está difícil o dinheiro, por causa da situação do país e tal. E é esse que acaba se sobrecarregando, mais cansado, a moto não está bem equipada. É o entregador, é a pessoa que realmente está no seu limite, e quando sofre acidente, ele vai para a rede pública faz o que pode, consegue fazer bastante coisa, mas há limites. E aí, pronto, começa uma tragédia, e aí você vai depender dos amigos, da família, e cria-se verdadeiras tragédias familiares com isso. Perfeito. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo e já liberar o doutor também para continuar suas atividades na Alemanha, né, como ele mesmo pontuou, o senhor acredita que semanas como essa que a gente está falando aqui da mobilidade urbana e também até incentivos como o que começou a valer ontem, um incentivo nacional, Registro Nacional Positivo de Condutores, que é o chamado Cadastro de Bons Motoristas, o senhor acredita que esse tipo de campanha, de incentivo pode ajudar a conscientizar as pessoas e minimizar esse caos todo que a gente ainda vive? Pode sim, eu acredito nisso, eu acredito na educação. Aqui na Alemanha, para você ter uma ideia, tem muito mais bicicleta do que carro, tem ciclovia em todos os lugares. Você vê criancinha indo para a escola com 3, 4 anos de patinete, até o senhor de 90 anos andando de bicicleta, todo mundo usa aqui e a segurança é muito superior. Isso só veio por causa de uma questão de educação cultural, educação de informação. Então a gente tem que incentivar esse tipo de aprendizado na escola, é fundamental. Fazer leis mais rigorosas e serem aplicadas. E eu acho que toda a campanha não é à toa. Vale a pena, como eu te disse no começo, uma pessoa que nos ouça agora, que reflita um pouquinho, quando pegar seu carro daqui a pouco, deixa o telefone para atender mais tarde, você já vai ter algum resultado. É um acidente a menos, é uma tragédia a menos. Perfeito, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Conversamos com o ortopedista José Luiz Rabel sobre essas informações tão importantes, sobre as sequelas que a violência no trânsito, né, essas imprudências todas podem causar à vida de todos nós, quem está no carro, quem é pedestre, enfim. Essa conscientização é necessária e nós agradecemos muito a sua disponibilidade em estar aqui trazendo esse recado para o nosso público. Um ótimo dia. Tchau a todos. Tchau, tchau, doutor.